Ser empresário no Brasil não é nada fácil. Ainda mais quando você é surpreendido com notificações e multas do governo. Você quer saber mais? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Bom, a gente sabe muito bem que não é fácil ser empresário no Brasil. E existe uma previsão do fator acidentário de prevenção, FAP, que tem um período de defesa entre 1º e 30 de novembro, que pode gerar multas exorbitantes para o empresário. Multas que são no patamar de 1,37% de toda a massa salarial. Dependendo da quantidade de funcionários afastados nessa condição, isso pode inviabilizar totalmente o exercício profissional dessa empresa. Mas como se precaver disso? Porque de 1º a 30 de novembro, há de convir, é um prazo muito curto. Então, como que o empresário se precaver disso? Em primeiro lugar, existe a necessidade de ter conhecimento quantos funcionários estão afastados por motivo de incapacidade. Mas não é toda incapacidade que gera essa possibilidade de multa do FAP. São as incapacidades relacionadas à doença ou acidente de trabalho. Está lá no B91, 92, 93, 94. Esse afastamento, esse sim, pode gerar essa multa para o empresário. Mas o empresário, ele pode se precaver e ter mais tempo para se defender. Ele pode, por exemplo, tendo esse controle do quantitativo de funcionários afastados, saber quais realmente estão afastados por doença ou acidente de trabalho e quais estão afastados por motivo comum, por incapacidade comum. E aqueles que eventualmente estejam afastados ou pleiteando o afastamento por doença ou acidente de trabalho e não se enquadrem nesta condição, neste caso o empresário pode ingressar com a sua defesa em conjunto com o próprio INSS, no processo eventualmente judicial, em que o funcionário esteja pleiteando essa conversão, um benefício nessa condição de afastamento por doença ou acidente de trabalho. Isso se chama litisconsórcio no jurídico. Neste caso, a empresa atua em conjunto com o INSS para descaracterizar essa condição desse funcionário que pleiteia um afastamento por doença ou incapacidade laboral, quando na verdade deveria ser por doença ou incapacidade convencional. O empresário, inclusive, pode buscar uma defesa administrativa no próprio INSS, em que ele buscará a conversão desse pedido de incapacidade para uma incapacidade comum e assim ficar isento desta multa elevadíssima. E lembrando, além da multa, existem outras implicações que podem onerar ainda mais a empresa, como a estabilidade prevista na legislação trabalhista, a eventualidade de pagamentos de pensões, que podem vir a ser condenadas na justiça, e outras implicações como o próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em que é determinado o pagamento no caso de incapacidade ou doença por acidente de trabalho. Mas lembre-se, é preciso ter muita cautela e efetivamente atuar naqueles benefícios que o empresário tem certeza de que o afastamento é por motivo comum e não por doença ou acidente de trabalho. Para tanto, é necessário a assessoria de um advogado especializado que saiba conduzir um processo com responsabilidade e muita prudência. Fica a dica.